Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos convidando nesse momento a cada um que possa fechar os olhos e nesse momento buscar sentir a presença do nosso amado Mestre Jesus. Onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. E confiando nas palavras do Cristo, aqui nos encontramos nesta noite, necessitados da presença divina e amorosa desse Mestre incondicional das nossas almas. E assim busquemos sentir a harmonia da sua presença, na certeza de que estas energias benéficas que nos são dispensadas através do seu amor nos trarão a paz e a harmonia que tanto necessitamos no nosso dia a dia. E assim, cumprimentando toda a equipe espiritual desta casa, na figura do nosso querido Padre Isabel Kaufmann, mentor desta casa querida, dos nossos mentores individuais, das fraternidades amigas do espaço, a nossa gratidão, rogando nesse momento a presença de Maria de Nazaré, Mãe Santíssima de todos nós, com as suas energias amorosas. E mais uma vez, juntos com Maria, nós vamos até Jesus. Agradecendo pela sua presença junto de nós nesta noite. E que Ele possa levar até o nosso Criador a nossa prece singela de agradecimento e de louvor, quando queremos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como em todo o universo. O pão nosso do corpo e do espírito, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, que ainda são tantas, assim como também devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixe cair nas tentações da nossa invigilância, e livra-nos, Senhor, de todo o mal, inclusive daquele que persiste em residir no nosso interior. E faça-nos perceber, Pai, que teus são o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, irmãos queridos, nós vamos fazer uma leitura do livro Desperte e Seja Feliz para iniciarmos a nossa reflexão desta noite. Esse livro é de autoria do Espírito de Joana de Ângeles, pela psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Quem sintoniza com a mente divina sempre exterioriza paz, irradiando incomum alegria de viver. Qual raio de sol que oscula o pântano, com a mesma tranquilidade o faz com a pétala de rosa,
não se aturdindo na algarávia, nem se alterando no silêncio. Frui da harmonia que absorve, e perturbação alguma o desestrutura, porque entende que o perseguidor está enfermo e o adversário estagia em patamar inferior da evolução. Em vez de revidar o mal que lhe impõe, oferece o amor que lhes falta em forma de perdão e de fraternidade que necessitam. Nunca hostiliza a ninguém, porque superou as heranças do primarismo, aspirando às vibrações elevadas dos planaltos da felicidade onde se encontra psiquicamente. Sente-se estimulado à evolução e mais se doa por constatar quão imensa é a carência daqueles que ainda se estorcegam nas paixões perturbadoras. O hálito de Deus, que a tudo vitaliza, nele encontra receptividade e penetração. Por isso é feliz. Companheiros queridos, sintonizar com a mente divina demanda que a criatura possa adquirir tudo isso que nós acabamos de ler. Então, a pessoa, ela fica em comunhão com o Criador. Será que nós já conseguimos isso enquanto encarnados aqui na Terra? Vamos pensar no nosso dia a dia, desde a hora que nós nos levantamos, os nossos afazeres matinais, nosso trabalho, nosso convívio familiar, social. Será que nós estamos sempre sintonizados com a mente divina? É um pouco difícil. É difícil, mas não é impossível. E nós estamos aqui na Terra ainda em aprendizado, e nós sabemos que cada dia é uma oportunidade valiosa para que nós possamos nos melhorar. A finalidade da nossa vida na Terra é o nosso aperfeiçoamento. Então nós estamos aqui com a finalidade de nos tornarmos pessoas melhores, de aprendermos. E, obviamente, diante desse aprendizado também estamos fazendo as nossas conquistas no campo espiritual. Estamos também em dores, em sofrimentos, que fazem parte do nosso processo, visto que trazemos de outras vidas ainda situações que precisam ser devidamente reparadas. Então, nós não estamos aqui à deriva nem ao acaso. Temos um objetivo. E esse objetivo vai depender único e exclusivamente de nós. Unicamente de nós. E nós estamos refletindo aqui acerca do que Joana de Ângeles nos fala. Quem sintoniza com a mente divina sempre exterioriza a paz, irradiando incomum alegria de viver. Mas no dia a dia, nós deixamos nos levar muitas vezes por pensamentos perniciosos, situações que nos ocorrem, que nos acontecem, que podem nos aborrecer, nos tirar do nosso eixo. E quantas vezes nós nos pegamos com pensamentos que não são salutares, não estão em comunhão com a mente divina. E quando pensamos, nós estamos vibrando, nós estamos
irradiando. Então imagine que por algum motivo nós tenhamos tido muita raiva de alguém e estamos ali maturando aquele sentimento em nós, né? Fazendo com que ele cresça e emitindo, através do nosso pensamento, essa vibração para essa pessoa. Às vezes nós não temos essa consciência de que a raiva, aquele sentimento que às vezes nós temos de desprezo por outrem, tudo isso é elaborado no nosso pensamento, primeiramente. E nós vamos emitindo estas vibrações. Vamos nos colocar no lugar da pessoa que recebe essas emanações. Se ela estiver numa sintonia com Deus, como diz aqui, quem se sintoniza com a mente divina sempre exterioriza a paz. Então, se ela estiver sintonizada com a mente divina, ela não vai receber os influxos desses pensamentos que não são pensamentos harmoniosos. Mas se ela estiver fragilizada e numa sintonia negativa, vai atingi-la profundamente. Então, muitas vezes, no decorrer da nossa caminhada, tem momentos que a gente não sabe por quê. A gente não se sente muito bem. A gente sente, às vezes, um mal-estar, alguma coisa que não sabemos explicar. Será que não captamos alguma exteriorização mental de algum encarnado ou de algum desencarnado? Com essa faixa vibratória que nós emitimos? Obviamente que sim, semelhante atrai semelhante. Então nós vamos deixando-nos levar por esses estímulos negativos, né? E de repente acabamos fazendo mal a nós próprios. Então temos que combater em nós esses pensamentos antes que eles se tornem sentimentos, não é? Então, às vezes, vem aquele pensamento momentâneo, né? E se nós dermos vazão a ele, nós vamos estar sentindo mais profundamente. E isso faz muito mal. É tão gostoso quando a gente recebe uma emissão de pensamento de alguém, né, que vem assim, coberta de sentimentos bons. Às vezes um sorriso que a pessoa dá para a gente, naquele sorriso, né, a gente assim, recebe tanta coisa boa, porque obviamente ela não está rindo por rir, né? Ela deve ter olhado para a gente e pensado, poxa, eu gosto dessa pessoa, tenho afinidade com ela, me simpatizo com ela. Né? E nós recebemos assim, aquela energia valiosa, aquela energia gostosa. E nós precisamos entender a importância desta nossa sintonia mental com aquilo que é superior, com essa mente divina. Porque ela vai nos auxiliar a nos conduzirmos na nossa caminhada. Vocês já devem ter visto experiências, já foi muitas vezes comentado em reportagens televisivas, né? Experiências que são feitas com plantas,
com a água. Teve um fotógrafo japonês que ele estudou assim com muita precisão a emissão do pensamento nas águas. Então ele solidificava a água, né? Professor Emoto. Ele solidificava e emitia ali pensamentos benéficos, salutares, verbalizava esses pensamentos, né? E os cristais da água tinham formatos maravilhosos, ao passo que quando ele se dirigia à água, com pensamentos negativos, com palavras pesadas, os cristais não tinham harmonia. E eram muito feios. A formação dos cristais na água ficava uma coisa assim, desarmoniosa. Experiências também são feitas com plantas. E isso eu posso dizer de experiência própria, que às vezes conversando com uma plantinha, eu encontro a resposta dela logo mais adiante. E eu comecei a fazer isso pautada nessa experiência dos cristais da água. E é muito importante a gente observar. Então imagine, nós estamos aí falando, né, de elementos da natureza, estamos falando da plantinha, né, que é um ser vivo, mas que não tem ainda, né, aquilo que nós temos enquanto seres humanos, que é a nossa individualidade, né? Nós podemos fazer coisas maravilhosas através da nossa mente, através do nosso pensamento. Vocês já devem ter ouvido uma frase que é muito comum, que diz assim: nós somos aquilo que nós pensamos. Então precisamos atentar para isso. Porque o nosso pensamento é o reflexo daquilo que nós somos. Então, toda vez que eu tiver um pensamento que não é produtivo, né, eu estou exteriorizando alguma coisa que está lá íncita em mim. Então, é necessário que nós possamos refletir, porque mais adiante aqui, a Joana de Ângeles fala, eu vou reler, frui da harmonia que absorve, e perturbação alguma o desestrutura, porque entende que o perseguidor está enfermo e o adversário estagia em patamar inferior da evolução. Então, muitas vezes, quando nós somos solicitados à contenda, e isso é comum nos dias de hoje, né? Às vezes as pessoas se desentendem por coisas tão pequenas, né? Se nós estamos em harmonia, nós vamos relevar aquele momento, entender que a pessoa não está bem, que ela poderia ter tido algum aborrecimento prévio e, de certa forma, trouxe até nós tudo aquilo que ela estava sentindo em termos de raiva, frustração. Agora, se nós prontamente revidarmos, o que acontece? Nós nos separamos dessa mente divina e as consequências disso podem não ser boas.
é o que a gente vê comumente acontecendo no trânsito. Então, às vezes, a pessoa leva uma fechada e por algum motivo, ou a outra não percebeu, ou ela estava irritada, já atrasada, de mal com a vida, e a gente acaba revidando, desarmonizando, e quanta violência já aconteceu por causa disso, dessa falta de sintonia com a mente divina, porque aquele que está conectado à mente superior, à mente de Deus, ele vai ter sempre equilíbrio para lidar com as situações adversas que lhe acontecem no dia a dia. Diante de uma notícia que não seja tão boa, ele vai saber absorver aquela situação sem se desequilibrar. Joana de Ângeles nos diz que a maior terapia que nós temos é a terapia do amor. Então, quando a gente aprender a amar verdadeiramente, né, o semelhante, e obviamente que para amar o semelhante, nós precisamos nos amar, porque se eu não tiver amor por mim, eu não consigo externar o amor pelo meu próximo. Então, esse auto-amor, ele é extremamente importante no nosso aprendizado como caminheiros que somos da imortalidade. É saber se amar, se aceitar. E para isso, essa sintonia com a mente divina, ela é extremamente importante. Porque nós vamos adquirindo a serenidade através dela. E vamos trabalhando o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é libertador, porque ele vai nos levar à ação. Porque não adianta se autoconhecer e ficar por isso mesmo. Então, quando nós nos autoconhecemos, nós temos que colocar esse autoconhecimento em ação, nos aprimorando. Vamos aparando as nossas arestas e trabalhando em nós sentimentos nobres. Porque, obviamente que se estamos aqui, é porque não somos perfeitos. E não vamos chegar à perfeição numa encarnação apenas, né? Então nós temos aí pela frente uma caminhada. Mas quando nós temos consciência dessa necessidade, nós já vamos trabalhando em torno disso, numa sintonia com a mente divina, numa sintonia com a mente crística, e Jesus é amor, é perdão, é compaixão, é paciência. E nós vamos ficando mais fortes diante dos nossos testemunhos. Quando nós formos realmente testados na nossa fé, na nossa confiança. E é isso que o Cristo espera de cada um de nós. Que nós façamos alguma coisa em benefício de nós mesmos. Não dá mais para ficarmos sentados à beira do caminho. Hoje nós temos o conhecimento libertador que a doutrina espírita nos trouxe. E o que é a doutrina espírita, senão a revivência do Evangelho de Jesus, o Consolador prometido por Ele?
E é assim que nós sabemos que estamos temporariamente revestidos de um corpo material que nos possibilita esse estágio, nesse orbe, para que nós possamos alcançar um dia a perfectibilidade. Mas a Terra, ela está em transmutação. Acho que todos já ouviram dizer que nós adentramos aí o mundo de regeneração, saindo do mundo de provas, de expiações, para esse mundo de regeneração. Então nós estamos nessa transição. E isso faz com que a nossa responsabilidade aumente. Porque se nós quisermos ser seres que merecem um mundo melhor, então nós também temos que nos melhorar. E vai chegar um momento que o bem vai prevalecer. Nós ainda estamos na prevalência do mal. Esse momento de transição está sendo muito difícil. Eu acho que todo mundo sabe disso, né? E nós estamos em guerra, vamos dizer assim, né? Conosco mesmo, com as nossas imperfeições. E é um momento, esse momento de transição, que nos solicita que sejamos pacificadores, que estejamos sintonizados com a mente divina. Porque nós estamos vendo uma prevalência muito grande da inferioridade. E segundo os espíritos nos informam, essa batalha, ela se desenrola no plano espiritual, com os anticristos, que querem extirpar da terra a presença de Jesus. Então é um momento assim que nós temos que ser pacificadores, temos que ter pensamentos salutares, positivos, e diante da iniquidade, não vamos vibrar negativo. Às vezes a gente tem até vontade, você vê tanta coisa acontecendo, tanta injustiça fazendo parte do nosso dia a dia. Mas qual é o nosso papel como cristão? Jesus não é amor, Jesus não é perdão, e não foi ele mesmo que disse que nenhuma ovelha se perderia do seu rebanho? Então vamos auxiliar Jesus através de bons pensamentos, entendendo que cada ser está no seu patamar de evolução. E aquele que não conseguir sintonizar-se com a mente crística, ainda nesse mundo que nós vivemos, ele vai ter oportunidade de fazer isso em outros orbes. Talvez reencarne em orbes inferiores, como foi os primórdios da nossa Terra. Quem leu A Caminho da Luz, de Emmanuel, um livro belíssimo, que conta a história dos primórdios da Terra e dos espíritos que vieram de outros orbes, porque não conseguiram se sintonizar com a presença do amor e encarnaram na Terra para ajudar o processo de evolução da Terra com os homens primitivos. Então nós temos aí essa certeza que
Deus oferece oportunidade a todos. E nós estamos sempre em transformação. Então, mesmo estas mentes corrompidas não deixam de ser nossos irmãos. E se nós não pudermos auxiliá-los com a oração, vamos pelo menos não emitir sentimentos inferiores, de ódio, de revolta e outros tantos. Então, a Terra, nesse momento, precisa que nós, que já compreendemos a mensagem de Jesus, possamos ser agentes de auxílio aos irmãos que ainda estão equivocados. E o fato de compreender a mensagem do Cristo não necessariamente diz que nós estamos fazendo o que deveríamos fazer. Às vezes a gente compreende, mas ainda não despertou para essa necessidade. É como Pedro. Pedro convivia com Jesus, vivenciava Jesus todos os dias. A casa de Pedro era aberta a Jesus para suas pregações. E ele tinha todo o conhecimento ali da proposta de Jesus para a humanidade. No entanto, no momento que ele foi solicitado ao testemunho, ele negou Cristo. Despertando, logo depois, e vendo o quanto ele tinha falhado. Então nós somos os Pedros da atualidade. A proposta crística está aí, nós conhecemos o Cristo, partilhamos da presença dele, como aqui reunidos nesta noite, mas, infelizmente, nem sempre testemunhamos com ele. Então vamos prestar atenção nisso, que é assim muito importante nesses momentos que estamos vivendo. Nós todos queremos um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E para nós mesmos, porque daqui a pouco nós partimos e retornamos e queremos retornar num mundo regenerado, não é? Então, que esse processo comece conosco. E que essa mensagem de Joana de Ângeles, ela fique assim, bem íncita no nosso pensamento e no nosso coração. Quem sintoniza com a mente divina sempre exterioriza paz, irradiando incomum alegria de viver. Que Jesus nos abençoe. Então, irmãos queridos, vamos nesse momento, mais uma vez, agradecendo, e nossa gratidão infinita a esse Pai de misericórdia que nos propiciou o dom da vida, a oportunidade da reencarnação. Que Ele possa contar com os nossos esforços, no sentido de cada dia buscarmos em nós aquilo
que for necessário à nossa melhoria como ser humano integral que devemos ser. Que as nossas mentes estejam sempre focadas no bem e os nossos sentimentos sejam regidos pelo sentimento maior, que é o amor, na sua essência verdadeira. E é dessa forma que nós agradecemos mais uma vez a toda essa espiritualidade amiga aqui presente, a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai. E vamos nos preparando nesse momento para a fluidoterapia. Mais uma vez, respiremos fundo. Vamos fruindo nesse momento destas energias benéficas que se fazem presentes nesta casa. As mentes dos nossos fluidoterapeutas, em comunhão com as mentes dos mensageiros espirituais, trazem até nós nesse momento tudo aquilo que necessitamos: harmonia, paz, saúde física e espiritual. E vamos assim, sentindo estes fluidos benéficos que adentram os nossos centros de força, através do nosso centro coronário, e vão se espargindo por todos os demais. Tudo aquilo que é inferior, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que nos traz perturbação, nesse momento vai sendo retirado, desimantado e desintegrado de cada um de nós. Uma limpeza fluídica profunda se opera nos nossos centros de força. E assim, nós vamos sentindo que essa limpeza se estende até os nossos plexos, localizados no nosso corpo físico. Estas energias que vão retirando tudo aquilo que não nos serve. Mais uma vez, vamos trabalhando com a nossa respiração, inspirando e lentamente expirando. E as energias benéficas, salutares, vão preenchendo cada um dos nossos centros de força, cada um dos nossos plexos, e vamos nos sentindo harmonizados, tranquilos, serenos e com uma profunda sensação
de paz e de alegria interior. E mais uma vez, nós agradecemos essa espiritualidade aqui presente, a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai. Que Ele permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja.